Hoje no Bispa Sônia Talks, eu estou falando com uma mulher que é minha amiga, então conheço, e é uma vencedora. Ela é uma mais que vencedora. Ela venceu a morte, sim, uma infecção generalizada. Ela venceu, gente, traições. Eu não quero falar de casamentos, porque eu acho que ela venceu 2 desencontros e agora sim ela está vivendo um casamento. E como é que supera, como é que faz, como é que passa, cancelamento social, né? Então você vai conversar aqui hoje junto comigo com a Bianca Toledo. Tudo bom, querida? Tudo bem, Esqueci de graças a falar que é Deus. cantora, uma ótima intérprete, né? Meu Deus do Eu tô céu. tão feliz de estar aqui com você, te admiro tanto, me inspiro em você. Tô vendo você gravando, abrindo e falando, nossa, preciso aprender muito com ela, porque você também é uma mulher de Deus que tem resiliência no seu DNA. Sabe, eu acho que, não sei se você vai concordar, mas Jesus não veio nos tirar nos livrar das guerras, porque isso daí o mundo jaz no maligno e é por aí. Mas ele veio nos dar o poder de luta, Sim, o poder de superação, em todos os sentidos, em né? todos os sentidos. E muita gente, às vezes, não consegue encarar que Deus permitiu que eu passe por isso. Não, a lei do mundo é injusta mesmo, é isso aí. A chuva e o sol nascem e caem sobre bons e ruins. Agora, o que você vai fazer com cada coisa dessa, aí está com você. Né? Você não concorda, Bianca? Totalmente, totalmente. Eu acho que existe uma tendência natural do ser humano de querer abrir mão da responsabilidade sobre as suas escolhas e é muito mais fácil dentro do ambiente religioso a gente colocar tudo na conta de Deus. Se deu Ou do errado, a diabo. culpa ou do diabo. Se deu errado, Deus, por que deu errado? Né? Se deu certo, nossa, eu tô merecendo, sou muito santo, tô acertando todas. Então, muitas vezes a gente tira daquilo que é real, daquilo que é palpável, né? Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre isso e eu escrevi que toda colheita tem o tempo certo para gerar o fruto. Mas por que a gente fica tão angustiado? E aí entram todos os fatores, ou você errou na semeadura, não escolheu o fruto direito, você foi Não regou precipitado direito, de repente. demais, não regou direito. E essa nossa guerra, exatamente nesse período entre o que você plantou e o que você vai colher, é o que muitas vezes rouba da gente até a própria colheita. Verdade. Porque a ansiedade te faz, às vezes, até desenterrar a semente para ver se ela está brotando mesmo. Ai, pronto. Perdeu tudo. Aí, pronto, olha o que você fez, abortou. Que coisa linda. Conseguiu, né? Então, como é que você teve experiência com Deus? Você vem de uma família cristã, assim, digo, evangélica, como é que é? Então, não. Minha família, minha mãe, na infância, na verdade, a família da minha mãe é toda católica. Mas Tá. aqueles católicos, assim, tenho tias que foram freiras, Praticantes super mesmo. praticantes. Agora, minha mãe, de repente, eles eram tão rígidos que ela já foi o contrário. Tá. Então, ela não gostava de ouvir falar em igreja e tal. E Criou uma ela já barreira. é. E eu sou de Brasília. Então, a minha mãe, ela era, na minha infância, muito esotérica, porque Brasília tem muito, ao redor de Brasília, uma É influência verdade. muito grande disso. Então, ela Pedras, pedras, tarô, cartas, mas tudo assim, incensos, essas incenso, coisas. Entendi. as cachoeiras, os lugares lá perto, enfim. Eu conheço só de ouvir falar, porque eu não ia, não fazia. E meu pai, olha só, meu pai era filho de santo. Então, meu pai era uma pessoa super assim, sedenta de Deus. Ele foi em todas as religiões antes de se tornar cristão evangélico. Entendi. Então, em todas elas, ele ia até o máximo que ele conseguia, porque tem pessoas que são assim, elas estão Sede de procurando conhecimento, Deus. sede Eu mesmo. quero saber cadê Deus, onde ele está. E muitas vezes não teve a chance de alguém apresentar Jesus, né, com uma abordagem cheia do Espírito Santo, e essa pessoa está Acaba tendo uma visão até descaracterizada, então exatamente. acaba sendo a última porta que vai bater, né? Exatamente. E eu, sinceramente, acho que Deus fica de olho nessas pessoas, sabe? Ele diz, eu vou dar um jeito de encontrar ele, porque ele está me procurando. Ele só não sabe que ele está procurando
nos lugares que eu não tô, né? Entendi. Então, e eu, por incrível que pareça, estudava numa escola católica, desde pequenininha, e me apaixonei por Jesus nas orações da escola. Foi uma coisa assim... Por que não, né? Exatamente. Foi uma coisa do meu coração mesmo, assim, de me apaixonar. E minhas agendinhas da escola era Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo. Era uma coisa minha. Então, foi um propósito especial. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Ninguém na minha... Homens. Você é a única menina? Sou a única menina mais Nossa, caçula. deve ter sido criada assim, né? Caçulinha. E eu tinha esse meu mundo, assim, Teu particular. encontro mesmo com Jesus, como é que foi? Então, aí na escola eu já comecei a pedir para participar dos encontros, comecei a viajar com os encontros de jovens da Igreja Católica Carismática. Do Carismática. Dentro da minha experiência de catequese, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Olha isso. Na primeira vez que eu comunguei com a hóstia, acho que foi minha primeira comunhão. Tá. Para você ver como o Espírito Santo de Deus, ele está muito mais conectado no coração que está procurando por ele, através de Jesus Cristo, do que não tem protocolo. É uma loucura isso, É uma loucura né? isso. Porque essas muitas barreiras são bem os homens que herderam, Exatamente, né? exatamente. E aí, naquela época, meu pai se converteu. E ele também foi para a carismática da carismática foi para a evangélica. Ele começou a participar dos cultos da Neuza Tioca, de quebra de maldição. Imagina, ele já amou essa parte, porque ele já vinha Porque ele já entendia também do mundo espiritual, ele sabia que isso existia mesmo, né? Exato. E eu fui passar as férias com meu pai. Meus pais eram divorciados e meu pai morava Araçatuba, 1.000 quilômetros de Brasília. Aqui já no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Tá. E aí eu fui para lá passar as férias, cheguei na semana do batismo. Tava ele, a minha madrasta, já tinha 2 irmãs por parte de pai. de pai. E quando eu pisei na igreja a primeira vez, assim, eu já amava Jesus de paixão. Mas o ritual da Igreja Católica era muito diferente. E eu estava entrando na adolescência, na verdade já estava bem adolescente, 15, 16 anos, cheia de hormônios e questionamentos, Sim. né? E eu falava com o padre, e ele me falava, faz tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, e não me resolvia o que eu queria. E eu saciava. resolvia. E eu não tinha conhecimento bíblico. Quando eu cheguei lá, que eu vi o louvor, que eu já amava música... Eu senti aquela presença do Espírito Santo. E aquela mensagem, como são os nossos sermões, super didático, que você entende a Bíblia. Falei, pronto. Ninguém me tira mais daqui. Ninguém me tira mais daqui. Aí terminou o culto, eu falei, pai, eu vou comprar uma Bíblia, posso vir morar com você? Foi assim. Bem assim mesmo. Foi bem assim. Foi muito forte, então, gente. Muito forte. Muito. Mas assim, numa intensidade. Como tudo em mim, eu acho. Foi muito intensa. Eu comecei a ler a Bíblia o dia todo, a noite toda, a madrugada toda. Eu fui batizada no Espírito Santo no meu quarto, assim, tipo 2, 3 meses depois. Porque uma sede, uma vontade, um vazio, uma carência. Jesus se tornou meu tudo. Meu tudo. Foi muito forte. Você acha, hoje em dia é muito normal, né? Filhos de pais separados, 1, 2, 3, enfim, né? Você acha que numa situação dessa, esse encontro com Jesus equilibra? Porque muitas vezes você fica... O filho da separação é o único que fica com o casamento, porque os pais acabam tendo outros casamentos. O divórcio eu falo, inclusive num dos livros que eu escrevi, falando sobre o primeiro divórcio que eu vivi, eu falo o seguinte, por pior que fosse o casamento, o divórcio sempre vai ser um trauma. É traumático, né? Muito, mas muito. Para os pais, para a criança, para tudo. Você está se rasgando no meio, né? E hoje eu mentorei muitas mulheres que estão saindo de relacionamentos muito violentos, com ex-maridos com comportamento criminoso, questões graves. E essa mulher fala, olha, eu não sei se eu estou aliviada, se eu estou triste. Existe um conflito. Você sabe uma que você acusação. O teu primeiro casamento, como é que foi? Porque você já estava na igreja. Já. Eu esperei até os 30 anos para casar. A primeira vez? Primeira vez. Muita expectativa. Hoje, olhando de longe, o que você acha que
que acabou Eu, acontecendo? eu acredito, muito interessante a costura de tudo isso, né? Mas É. tem tudo a ver. Aquela estrutura familiar de infância, que meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos. E para a criança de 3 anos, ela não tem a menor entendimento do que está acontecendo. Ela percebe o seguinte: papai foi embora, não sei por quê. Uma vez eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, como é que era o casamento de vocês? Para eu conseguir entender um pouco do meu inconsciente, das minhas impressões, né, de casamento, de pai, de mãe juntos, né? E ela falou assim, ai, filha, quando você nasceu, a gente já estava em crise para separar. Então eu já imagino que as poucas cenas que eu vi já não foram de amor, de respeito. Tudo isso influencia. Qual é a percepção que aquela criança tem do Do, casamento, da relação conjugal, de tudo, né? E no lugar do filho, ele fica muito dividido. ele Porque ama o ele pai não, e ele ama a mãe também, ele né? não entende nada do que está acontecendo. E a criança ela é tão imatura, obviamente, que ela pensa assim: será que eu fiz alguma coisa errado? A criança ela tem a Será que é por sensação minha de que é por culpa? culpa dela. Entendi. Porque eu não sei se todos os filhos têm esse papel, mas Mas você teve. eu tinha, que é aquele filho que acha que tem que unir os pais, Entendi. que se sente responsável pelo relacionamento dos pais. Entendi. E normalmente esse filho ou essa filha desenvolve uma série de sequelas no decorrer da vida por se sentir responsável por uma separação que com 3 anos de idade você não sabe nem de onde veio, nem para onde sabe. vai. É. Não sabe nem o que é. Você só sabe que você tinha uma estrutura aparentemente sólida, assim, de conforto, de apoio. O filho precisa dos pais juntos. Deus fez tudo perfeito, né? Aham. E que de repente aquilo não existia mais. Você acha que isso influenciou no seu primeiro Eu acho que relacionamento? influenciou na construção da minha identidade, porque a partir do momento que o meu pai se separou da minha mãe e foi morar tão longe, porque a família do meu avô era deputado em Brasília. Ah, tá. Então minha mãe foi trabalhar no Senado, terminou o mandato dele, ele voltou para Araçatuba cuidar das universidades, que a minha família, desde o meu tataravô, trabalha na área da educação. Entendi. E era muito longe, então ficou, querendo ou não, no primeiro ano meu pai ia todo mês. Naquela época não tinha tanto voo como hoje. Então, depois foi 6 meses. Querendo ou não, Vai esfriando a relação. as psicólogas, os psicólogos, psicanalistas que estão assistindo sabem que é exatamente na idade onde se cria ali o complexo de Édipo. É onde a menina vai olhar para o pai, vai criar aquela paixão pelo pai e vai começar a construir dentro dela aquela confiança na figura masculina, Entendi. aquela sensação de proteção e etc e tal. Exatamente nessa idade houve uma ruptura. Então, isso já instala uma carência, uma predisposição à carência, como muitas mulheres têm, porque a gente vive uma sociedade órfã, né, de inúmeros casais separados e crianças. E às vezes até casais que vivem juntos, mas que não dão mas que essa existe referência, né? Sim, exato. E uma ausência, né? É Um uma excesso de ausência. trabalho, um excesso de tudo. E a menina precisa da figura masculina que diga: você é linda, papai te ama, minha princesa. É uma construção. Nem todo mundo teve essa chance, eu não tive. Então, eu acabei criando Uma carência. uma carência muito grande, uma expectativa de Só vou finalmente ser feliz o o dia que que eu uma casar. voz masculina falar, eu sou bonita, eu exato, sou... exato. Entendi. Mas são muitas mulheres que têm isso. Muitas. Mas nunca entenderam, né? São muitos anos de terapia, de estudo, de querer enfrentar essas questões, porque não é fácil. Não. Você cresce com inúmeros apelidos, com inúmeras pré-julgamentos, né? Nossa, essa menina, ela tem muitos amigos meninos, e eu ainda com 2 irmãos homens, né?
Ou seja, eu tinha muitos amigos meninos também, Até por conta dos os porque amigos era do teu irmão acabavam virando por virando meus consequência, né? amigos. Então, mas é aquela menina que normalmente é mais romântica, que cria um romantismo com a vida, uma tendência a fantasiar as coisas. E dentro de todo esse contexto familiar, é óbvio que houve um desajuste. Então, a minha família não era uma família cristã. Tá. Então, a partir do momento que houve o divórcio, tinha alcoolismo na minha casa, tinha vício de drogas na minha casa, tinha muita violência, tinha muita briga. E eu cresci ali, a caçulinha, vendo e muito assustada e muito intimidada. Então, eu cresci uma menina que não sabia dizer não. Eu cresci uma menina sem limites, sem padrões, sem regras. Minha mãe trabalhava muito, ela ficava no Senado o dia inteiro. Então, eu ali Não tinha quando eu como, também saía para batalhar pela vida, pela família, não, por tudo. Quer dizer, não, não tinha como, exato, né? exato. E ao mesmo tempo eu criei aquela codependência, eu tenho que proteger minha mãe, eu tenho que ajudar ela a ser feliz. São todas essas questões de infância e Influenciaram adolescência que é claro que nesse primeiro influencia relacionamento. muito em todos, Então você porque casou, de repente, com uma fantasia. quando você casa, você acha que você vai ter a família que você sempre sonhou. Mas você não vai suprir a ausência do passado No com o que você está vivendo aqui. Precisa curar o passado. Tem que Né? curar. Tem que curar. E aí acabou não dando certo. Fiquei pouquíssimo tempo casada. Fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. E foi bem no episódio que eu tive o coma. Como é que foi A isso? maioria das pessoas não sabe esses bastidores da história do Como é que milagre, foi né? isso? Você foi fazer que cirurgia? Na verdade, eu tinha feito uma redução de estômago Tá. com 25 anos. Antes de casar, Sempre bem fui 5 gordinha. anos. Tá, Na minha casa, cada um tinha sua válvula de escape. A minha era a comida. tá. Então, toda essa minha carência, essa minha necessidade de me sentir amada, protegida, etc e tal, foi para alimentação. Tá. Então, com 25 anos, eu já estava com 120 quilos. Então, eu era extremamente carente, mas eu tinha muito medo de atrair a atenção das pessoas, porque na minha infância eu sofri abuso sexual. Nossa. Então, a gordura era o meu Proteção, escudo. digamos. Então, ao mesmo tempo, meu sonho era casar, mas o meu inconsciente fazia de tudo para me esconder e me proteger, porque eu tinha pânico de alguém olhar para mim com um olhar diferente. Entendi. E isso é lógico que a gente na época não tem lucidez dessas coisas, a gente só sabe que a vida não tá funcionando. Não tá dando Não certo. tá dando certo, e é dieta para cá, dieta para lá, mas é tudo aqui, né? Tá. E essa questão da clareza sobre o abuso, eu fui ter depois de adulta. Então, enquanto você não visita essa memória, ou até mesmo desperta essa memória, porque muita gente tem isso totalmente bloqueado, a pessoa nem lembra mesmo, Uhum. você sabe disso? Sei. Você vai lá na frente com muita terapia, às vezes até com técnicas Você lembra, específicas. a pessoa começa a lembrar muito lá longe, alguma É. coisa, parece que... Porque é né? tão É defraudante, violentador, né? é tão traumático que nem o seu cérebro suporta, nem a sua mente suporta lidar com aquilo. Então, ela cria uma amnésia, que é um instinto de defesa para você. Então, você não sabe porque você tem algumas sensações de repulsa com um determinado tipo de pessoa. Alguns toques, toques. te dá um Você não pânico. sabe por que você tem aquele sensação de culpa constante que você não sabe de onde vem. E muitas vezes existe uma situação de assédio, de desrespeito, de abuso lá na primeira infância, né? Tá. Então, no meu caso, isso também aconteceu. Então, foi uma junção de fatores O que, inimigo queria te destruir psicologicamente Sim. falando, de todas as formas. de todas as formas. Sim. Quer dizer, ele queria destruir o teu emocional É. para que você realmente, pelo amor de Deus, né? E você sabe que quando eu conheci Jesus, o primeiro pensamento que eu tive foi assim, ó. Primeiro que eu cheguei na igreja e comecei a ver famílias incríveis, né? Eu nunca tinha visto famílias estruturadas. Eu achava que todo mundo tinha uma família igual a minha. Uhum. Bate porta, gritaria, não vai pra lá, não sei fulano, não sei o quê. E eu achava que todo mundo era assim. Tá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando, parecia um
uns ETs, assim. Aquela coisinha linda, o pai, a figura de autoridade, a mãe amorosa. E eu ficava olhando, eu falava, gente, peraí. Aí eu comecei a ouvir as mensagens dos cultos, e eu pensei assim, olha, Deus é justo. Uma pessoa que nasceu numa família super estruturada, com afeto, com limites, etc., ela tem direito de ser mais feliz que eu? Eu mesma respondi que não. Não. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim: eu vou buscar todos os tipos de referências e pessoas que possam me ensinar a encontrar uma restauração completa. Porque se a Bíblia diz que eu nasci de novo, eu sou nova criação e Deus é justo, eu vou ser feliz. E eu entendi isso na adolescência e por isso E eu foi vivia atrás. dentro da igreja. Eu estava em todos os cultos, eu estava porque aquilo ali para mim era a minha universidade da vida. Não era só de Deus. Sim. Eu queria saber como as pessoas faziam amizade, eu queria saber como as pessoas se tratavam, eu queria saber. Eu vivia, na minha cabeça eu estava Você enxergou uma possibilidade de viver algo muito bom que você nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido. Não era falta de recurso financeiro. Não. Era falta de estrutura mesmo. Estrutura emocional. Emocional. Com 16 anos, eu já pensava em morrer, assim, diariamente. Tinha depressão, tinha toque, tinha, assim, transtorno de ansiedade, tomava remédio. Eu era uma pessoa que, se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não estaria viva hoje. Porque eu tinha um padrão autodestrutivo muito forte. Muito forte. Muito forte. E que foi corroborado com muitas coisas que o inferno também colocou no caminho. Exatamente. Aí, quando eu fiz aconteceu a o redução, quê? aí eu fiz a redução de estômago, fiquei magra. Olha a minha surpresa, quando eu fiquei magra, que eu achei que eu ia ser feliz, Ah, né? Quem está me assistindo aqui, que pensa assim, quando eu for magra, eu vou ser feliz, já vou te dizer, seja feliz agora. Isso não não existe. ponha a sua felicidade na dependência de nada, Se- gente. Só de Deus. Se Porque você acha que você é infeliz por causa da gordura, esquece, porque o motivo da infelicidade está muito mais lá no fundo. A gordura vai embora e o motivo fica. Entendi. E aí? E eu lembro que quando eu fiquei magra, foi quando eu comecei a me ligar e me lembrar das questões do abuso sexual. Tá. Eu fiquei magra e eu tive uma crise de ansiedade pela primeira vez. E eu falei, por que eu tô me sentindo mal de estar magra? Foi como um choque de perceber que eu não tinha mais o meu escudo. Ah, A sensação de estar desprotegida, tá. exposta. Agora as pessoas Agora te viam, porque eu você é não uma mulher podia- muito bonita, né? Então, mas eu não achava e eu queria me enfeiar muito. Ah, Então, o dia que eu comecei a ficar mais parecida com quem eu sou mesmo, me deu uma crise de ansiedade, pânico, e eu falei assim, bom, agora eu entendi, eu estava lutando para não, eu achava que queria ficar magra, mas na verdade eu estava lutando para não ficar. Como a cabeça do ser humano que é? loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. Por isso que na Bíblia fala que o nosso coração é o enganoso mais do que tudo. E a gente se converte e quer que Jesus resolve assim, ó, semana que vem eu já tô bem, né? Não, enfiou o Resolve pé minha vida aí. Se atolou a vida inteira e quer tirar tudo de uma vez. Não dá, calma que vai acontecer, é o processo. A gente tem que ir consertando tudo, entendendo E essa outra tudo. cirurgia foi pelo quê? Você Então, já é casada? não era uma cirurgia. Era o quê? Quando eu fiquei magra, primeiro namorado que chegou e realmente falou, quero casar com você, eu casei. Lógico, meu sonho. Pronto. Nunca tinha tido essa experiência, fui. É. E por isso deu errado, né? Não conhecia, não sabia nada. Eu falei, nossa, quer casar comigo? Gente, dá um prêmio pra ele quer casar comigo. Então era tipo assim. Ai, E aí engravidei e durante a gestação, por causa da bariátrica, tá. aquela alteração no intestino que fizeram na bariátrica, o bebê foi empurrando. E aí uma alça entrou dentro da outra, deu um nó e necrosou. Meu Deus do Então, com céu. 8 meses de gravidez, eu fui para o hospital achando que estava em trabalho de parto. Uma dor forte. Sim, chegou lá, não tinha dilatação, não tinha nada. Comecei a vomitar preto. E assim, eu já estava morrendo já. Meu Deus. Foi assim que aconteceu tudo. Meu Deus. E aí demoraram para me socorrer, ficaram observando, porque grávida de 8 meses, eles falavam, gente, o que faz? Vai fazer um exame mais exploratório? Vai
afetar o bebê, Nenê. que é uma gastrite, ninguém se tocou da bariátrica. Tá. Hoje eu sei que se uma bariátrica tá grávida, começa dor abdominal, vomitou escuro, abre porque rompeu. Rompeu alguma coisa. Então, nessa espera, foi necrosando o intestino inteiro. Ai, Então, quando tiraram o bebê, já não tinha mais solução para mim. Explodiu, assim. Ele fazia, o bebê estava pressionando. Quando tirou o bebê, aquela alça abriu de vez e aí foi líquido fecal em toda a cavidade abdominal. meu Deus E do eles céu. limpando, não conseguiu limpar. E aí começou a parar os órgãos. Aí parou um, parou outro, parou outro, parou outro. Inchei, né? Contraí a KPC dentro da UTI e foi virando aquele caos, né? Meu 300 Deus. transfusões de sangue. Quanto tempo ficou? Foram 4 meses e meio. Eu lembro que eu te conheci, soube de você nessa época, Por causa das orações, das né? orações. A febre mobilizou muita Demais, gente, né? demais. E, querida, beijão para ela. E eu fui uma das, e, gente, orem, orem, orem. Você tinha já uma carreira de Cantora. cantora gospel, né? Sim, Também. sim. Nunca imaginei que ia escrever ou que ia pregar, nunca. Nunca. Você sabe que a vida vai ensinando a Como é que gente você de começou inúmeras formas, cantora né? gospel? Você descobriu Então, tua voz. quando eu mudei para... Aí eu fui morar com meu pai, fiquei 2 anos em Araçatuba e já vim para São Paulo fazer psicologia. Tá, Quando eu mudei para cá, eu comecei a cantar na igreja, né? tá. E aí eu me lembro que uma vez meu pai veio para São Paulo. Eu morava ali na Doc Lobo, esquina com a Oscar Freire. A gente estava subindo a rua, nunca vou esquecer. Até Tá. hoje eu lembro. Ele falava assim. Eu falei, pai, tô gravando backing pra não sei quem. Começaram a me chamar pra gravar backing pro pessoal. Aí eu Uau. ia. E aí ele virou pra mim e falou assim, filha, por que você não faz faculdade de música? E eu tinha realmente, desde muito pequenininha, um talento, uma voz muito especial. Mas Tá. eu tinha muitos complexos, né? Sim. Morria de vergonha, enfim. Aí ele me disse assim, poxa, tranca a sua faculdade, vamos procurar uma... Aí eu fui fazer a FAAM. Tá. E eu me lembro da piadinha dele, que ele falava assim, filha, você vai fazer FAAM porque um dia você vai ser famosa. Aí eu falava, pai, para com isso, pelo amor de Deus. Imagina, toda cheia de complexo, né? É. E aí fui fazer canto erudito na FAAM, depois fiz canto popular na Santa Marcelina, e Tá. aí me encontrei. Eu fiz para Santa Marcelina também de música. Então, amei, me encontrei, comecei a fazer música, compor, descobri que eu tinha um dom de compor. E aí começou a minha história. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, eu vim uma vez aqui cantar uma música chamava Reina Brasil. Era tipo uma bossa nova, não sei se você vai Canta lembrar. um pedacinho, deixa eu ver. Ah, Uma o que que coisinha eu vou só. falar, né? Meu sonho naquela época de faculdade era restaurar a música popular brasileira para o reino. Tá. E eu fiz uma música, Brasil, brasileiro, levanta teus olhos e vê que teu povo é lindo, que teu povo é livre. Quebra teus falsos altares e vê o céu se abrir pra você, Bossa pra nova. você. E aí, enfim. É. E era meu sonho, né, de faculdade. Eu falava, poxa, a música brasileira, ainda mais estudando, a gente estuda Sim. todos os ritmos e fala, poxa, a gente tinha que resgatar isso e tal. E aí foi quando eu comecei a dar aula de música, fui preparadora vocal de muita gente. Quem me conhece hoje nem imagina que um dia eu cantei, né? Tá. Porque o que aconteceu? Eu saí do hospital muda, né? Encurtou minha laringe, atrofiou minha prega vocal e eu perdi a voz. E nisso, quando Deus me curou com esse milagre sobrenatural que ele Que, fez. gente, precisava-se de uns De 3 outro, podcasts, porque É muito aí forte. eu a conheci dando testemunho da Foi cura da dela. cura do milagre. É muito sobrenatural. Porque, assim, com imagens, com fotos é muito tiradas. forte. É muito forte. E também com aconteceu um abandono aí. Sim. Porque Eu seu não marido tinha- não esteve presente. Então, eu não tinha consciência desse quadro emocional todo que eu tô te contando hoje. Tá. Eu não tinha consciência. Então, quando eu voltei, eu só sabia que eu tinha muita dificuldade nos meus relacionamentos, mas eu não entendia todo Esse complexo.
toda essa tendência Aonde minha de começou? codependência, essa minha atração por pessoas violentas. Porque Meu se Deus do você céu. cresce num ambiente violento e as pessoas que você mais ama são violentas, você vai se sentir em casa sempre que você encontrar alguém que te despreza, que te humilha, que te rejeita. Você entende? Entendi. Mas na minha cabeça eu não percebia, porque normalmente Que esse era tão perfil, familiar. sim. Tão familiar. E outra coisa, o de homem violento, ele tem sempre duas faces. Ele é sempre o homem bipolar, mais né? romântico, ele é sempre o mais incrível, ele é sempre o mais megalomaníaco de pétalas e coisas, Tá. que é o que a gente chama, né, do ciclo do abuso e da violência, porque ele precisa desse outro lado para reconquistar sempre que ele explode, sempre que ele bate, sempre que ele Abusa verbalmente. abusa psicologicamente ou em qualquer psicologicamente. sentido. Entendi. Então, era muito difícil, porque você primeiro conhece a pessoa do lado A, mas o teu inconsciente já sabe do lado B. Porque por isso que às vezes a gente fala, parece que eu atraio. Não é. Entendi. A linguagem do teu inconsciente sabe quando você está diante de um abusador. Entendi. Mesmo que ele esteja do lado A para você. Tá. Você sabe que Aí tem você um fica lado se B. enganando. E você fica Não, se enganando. mas ele tem isso daqui de bom. É. Mas ele faz isso daqui de É isso. bom. Não, é que ele está fora de si. Daí você começa a entrar na justificativa, é isso? É. E tanto que depois que eu saí do hospital, muitos anos depois, eu fui conversar com um casal de terapeutas, que são meus amigos há muitos anos, e eles se sentiram à vontade de falar comigo sobre isso, e eles falaram assim: Bianca, você sabia que o intestino é o órgão que somatiza toda a raiva que a gente sente, que a gente guarda de inúmeras situações que a gente já viveu durante a vida? Eu falei, não sabia. Aí eles falaram assim: você estava vivendo um casamento abusivo, violento? Sabe o estelionato do Tinder, o documentário que saiu do Netflix? Eu vi. É só isso só que eu estava vivendo. Meu Deus. Só que dentro da igreja, com vergonha de contar para as pessoas, com todo esse contexto ainda social do ambiente da igreja, de, poxa, eu esperei até os 30 anos para casar, o que vão pensar de mim? Não vou mais poder ter ministério. Eu já era líder de mulheres, cantava no louvor, eu sempre fui... Era a minha casa, a igreja, né? Entendi. Desde que eu Eu não converti. vou ser mais assim. É, porque, Bispa, hoje a gente está Perder falando outra disso. família. É, isso. Perder outra família. Volta 20 anos atrás. A gente está falando disso aqui e já sabendo que tem gente que vai mudar o canal, né? É. Imagina 20 anos atrás. Entendi. Sabe? É uma coisa assim. Vai ser cancelada mesmo. Não, é melhor morrer do que ter que ser uma pessoa divorciada. E eu tinha muito preconceito com o divórcio. Como muito. é que você conseguiu? Bom, eu comecei a orar muito, porque eu não tinha o que fazer. Comecei a orar muito, muito, porque é o que toda mulher que está numa situação dessa faz. Porque ao mesmo tempo que você não aceita aquela situação, existe um espírito de medo e de pavor que reina associado a essa potestade, esse principado de abuso, sabe? E a mulher, ela simplesmente fica travada, ela fala, ele vai discutir comigo. É o perfil de homem que não pode ser contrariado, que ele vira... Um demônio. Ele se transforma, sabe? Aquela pessoa... Uma loucura. É o sociopata, que é legal com todo mundo acha o máximo, e o dia que você vai falar assim, ele me bate, ninguém vai acreditar. Tá. Então, a mulher, ela fica refém de uma situação que é enlouquecedora. Então, esses meus amigos falaram assim, seu intestino não explodiu por acaso, ele não abriu por acaso, ele não necrosou por acaso. Você estava num nível de estafa emocional que você simplesmente não tinha... O seu corpo somatizou de um jeito que, assim, sabe, Senhor, ou Senhor me tira dessa situação ou me leva. Entendi. E o interessante é que quem conhece meu testemunho sabe que um dia antes de romper o intestino, eu escrevi uma carta para Deus. E eu não sabia que eu ia passar mal nem nada, minha gestação foi perfeita. O que dizia essa carta? E eu escrevi assim, tantas promessas o Senhor tem para mim. Porque desde que eu converti, eu fui batizada no Espírito Santo no 3º mês. Você tinha promessas. Eu tinha dons do Espírito muito fortes, um dom profético, dom de palavra de sabedoria, de revelação de palavra. Era muito forte.
Mas era desproporcional para minha maturidade emocional. Entendi. Então, era tudo muito confuso, mas eu sabia, Deus tem algo com a minha vida e eu não sei o que é. Eu orava que eu estava curando pessoas em nome de Jesus. E eu não sabia o futuro que Deus tinha planejado. Ou seja, Quer dizer até que os mesmo com todo percalços, esse né? poder espiritual, estava dentro de um vaso quebrado. E acabou os teus sentimentos te enganando, te levando para um Totalmente. relacionamento Totalmente. de repetição de Sim, violência, de padrões. E você saiu como disso? Então, quando eu fiz essa carta, eu disse assim, Senhor, tantas promessas o Senhor tem para mim, quantas experiências nós já tivemos juntos. Como eu vim parar no fundo do poço? Não fazia sentido na minha cabeça. Tá. Tipo, como eu vim Eu parar busquei a tua aqui? direção, eu orei. Eu tô num nível houveram- eu tô num nível de desespero de uma pessoa desviada e eu não tô desviada. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô Nesse que a minha lugar. vida acabou, um nível de angústia, de você estar tão desesperado, você quer pular de uma janela. Entendi. E você fala, gente, eu sou cheia do Espírito Santo, por que eu tô sentindo isso? Essas coisas. Só que a gente tem que entender de uma vez por todas que a gente é corpo, Alma. alma e espírito. Uma pessoa que está cheia de conflitos pode estar cheia de Espírito Santo? Ela pode estar cheia de Espírito Santo, mas o teu conflito vai vazando, né? A unção. Vai. É um rasgo que vai, puxa daqui, puxa dali, machuca, se ofende, raiva, perdão e culpa e vai vazando. Aí você ora, clama, jejua, se enche. Só que você não resolveu tua alma. A alma ela tem padrões repetitivos, são vícios comportamentais, é uma codependência emocional, uma carência eterna, uma necessidade de fantasiar tudo, ele vai mudar. Como é vai que você tudo dar conseguiu tomar certo. posição? Eu não tomei posição. Na verdade, eu saí do hospital, enquanto eu estava em coma, ele vendeu tudo que eu tinha, ele fez aquilo que ele sempre fazia, de pedir dinheiro para as pessoas, para dizer que era para o meu tratamento, e na verdade não era. Minha família estava cuidando de tudo para mim, mas ele não tinha trabalho fixo, era exatamente o que a gente já falou aqui. Quer dizer, que era uma pessoa que se alimentava de você e ainda você era culpada de todas as coisas ruins que ele... Quer dizer, você era culpada, de repente, dele não trabalhar, era culpada dele não dar certo, era culpada... Eu acho que existe um discurso que é muito cruel, né? Mas, infelizmente, existem homens que usam desse discurso. Quando eles encontram uma mulher carente, que sonha profundamente em se casar. Família. Eles chegam assim dizendo, eu estou te fazendo um favor de realizar seu sonho. Você não vai me cobrar que eu trabalhe, que eu, sei lá, seja super marido. Eu já estou ocupando aqui um papel, você não é mais solteira. Mas tem muitos. E a mulher, às vezes, por falta de amor próprio, de autoconhecimento, de tudo. Por medo do ela entorno, aceita né? esse enredo. Nossa, é verdade, tem razão. Pelo menos solteirona eu não sou mais. Ou até, às vezes, por medo. O que vão falar de uma descasada dentro de uma sociedade que o casamento, né, é uma bênção de Deus, né? Exatamente, exatamente. Então, eu me lembro que quando eu acordei do coma, eu não me lembrava de como era a minha vida antes, do caos que eu vivia naquela relação. Não me lembrava de nada. Só que eu cheguei em casa toda desfigurada, cadeira de roda, careca, não falava. Né? Fiquei assim, falando com uma voz. Assim, disseram que nunca mais eu ia falar. A minha restauração da voz é um milagre. Assim, fora do normal. Eu ia nas fonos, elas falavam, não tem literatura médica de uma pessoa que passou o que você passou. Você ficou traqueostomizada muito tempo. Não tem mais como. A única mudança foi que eu era uma sopraníssima, fiquei uma meso com a voz grave, assim, rouca, mas porque atrofiou. Okay. E aí, paciência, mas demorou uns 2 anos para minha voz ter projeção, até porque eu perdi a parede abdominal. Fiquei com uma tela provisória que não sustentava meus órgãos. Fiquei 2 anos assim. Meu Deus. Com uma fístula grande que vazava suco gástrico. Meu Deus. Então, até para falar, eu fazia muita força, não tinha parede abdominal. Imagina como, né?
Então, eu cheguei nesse estado em casa, ou seja, de mais dependência ainda. Motora, em tudo, para tudo. Usava fraldas, Tá. dependia de pessoas para me alimentar. Aí não aguentou mesmo o relacionamento. Não, e aí eu comecei, uma terapeuta da igreja me mandou uma mensagem assim, quero te atender gratuitamente, porque eu quero te ajudar na reaproximação com seu filho. Ele já tinha 7 meses. Nossa. E ela preocupada como que a gente ia Se se relacionar. conectar. É. E aí eu falei, eu aceito. E eu comecei a ir nessa terapia. No segundo encontro, ela perguntou, como tá seu casamento? Eu falei, tá. Ele me ajuda muito, ele é maravilhoso, porque eu voltei com toda a fantasia, né, do início. E aí ela começou a me perguntar, ele trabalha? Falei, não, ele fica o tempo todo ali para cuidar de mim e tal. Aí eu fui me recuperando. Ela falou, mas você já tá melhor, você já tá conseguindo andar. Vamos recuperar a tua autonomia, ela falou para mim. Você tem que. Eu não me via dirigindo mais, não me via fazendo nada, Tá. nem sair sozinha eu me via. E aí você porque recuperou. eu fui recuperando, mas ela disse assim: pega a sua carteira de volta, pega sua receita mensal das empresas. Eu já era empreendedora naquela Tá. época. E aí foi quando ele teve a primeira crise de agressividade e eu lembrei o que eu estava vivendo antes do coma. Ah, tá. E essa terapeuta falou assim: você vai ficar firme dessa vez, você vai pegar as suas coisas, seus documentos, seu carro, pede para ele arrumar um trabalho. Na época até a Fernanda arrumou trabalho, Tá. ajudou, foi atrás, e ele falou assim pra gente: vocês estão querendo me humilhar. Eu não nasci para ser funcionário, eu nasci para ser patrão. E a gente falava, mas ele não tinha curso superior, ele não tinha profissão, Não tinha era feito muito nada para difícil isso. ajudar, mas a gente tentou. E aí, quando eu fui fortalecida pela terapia, de pelo menos me manter firme nessa posição de que eu queria que ele desenvolvesse a vida dele, Tá. para que ele pudesse me ajudar, porque eu estava numa cadeira de roda, eu estava reaprendendo a andar, mas com muita dificuldade. Tá. Aí ele pediu o divórcio. Ah, Então, para mim, na época, foi uma resposta de oração, porque eu não teria coragem de pedir de divórcio. tomar essa Porque posição. para mim, o divórcio era uma coisa assim, sem solução. Eu não tinha o entendimento bíblico que eu tenho hoje, do real significado do divórcio, lá no original para Moisés, quando as mulheres eram largadas, repudiadas, traídas, e que Deus falou, olha, não é meu plano. Nunca foi. Mas vai acontecer. Mas eu amo a mulher e eu não vou deixar destruírem a vida dela. Se ele não quer, se ele está destratando, se ele não está amando como eu amo, então devolve para a casa dos pais dela, deixa ela casar de novo. Então eu fui pesquisar sobre isso, estudar sobre isso sozinha, depois do segundo divórcio, porque eu falei, gente, E o segundo nossa, foi um horror, né? meu Deus. É uma coisa assim, Mas é porque quando eu vivi o primeiro e eu não tinha entendimento desse todo. de todo o quadro emocional que diz respeito a mim. Porque o mundo vai continuar tendo pessoas ruins, homens aproveitadores, pessoas abusivas. Vai ter, não tem como você falar assim, é porque eu casei com um monstro. Não, isso é um mundo. Tem um monte de monstro por aí, infelizmente. Tem. O que você tem que entender é por que a minha fechadura tem segredo para entrar esse tipo de chave? Porque é exatamente o teu padrão que se predispõe a aceitar essas coisas. E eu comecei a observar que tem mulheres que nunca vão cair numa relação dessa. E eu falei, por quê? O que essa pessoa tem que ela olha e fala assim, gente, nunca. Nunca. Primeiro encontro, o primeiro eu já ia sinal, olhar, ela corta. Como é que tem algumas que no primeiro sinal ela corta fica, a outra no primeiro e sinal. se apaixona? É, exatamente isso. O que é isso? É aí que está a cura. É aí que está a cura. E eu não sabia. Então, na primeira vez que aconteceu, ele pediu o divórcio, eu falei, Senhor, pelo menos não fui eu. Então Senhor, eu estou livre dessa. Eu estou tranquila, eu estou em paz, Jesus, obrigada. Mas, ao mesmo tempo, sofri. É aquilo que eu falei. O casamento pode ser horroroso. Mas, Foi discriminada? claro que fui. Claro, muito. Mas muito. Mesmo ele tendo pedido o divórcio. A minha sorte é que eu fazia parte da Igreja Batista lá do Rio,
a Batista Atitude, e o pastor Josué Valandro, ele era um paizão para mim. Protegeu. E esse ex-marido foi no gabinete dizer, eu não quero mais ela, eu tô indo embora, eu tô largando, não tô nem aí se é pecado. Então, assim, eu fui abraçada pela igreja. Tá. Então, louvado seja Deus. Mas eu já estava começando a ministrar. E aí, como eu era recebida em outros lugares, aí já era diferente. Aí cortou sua agenda. Aí era muito difícil, porque eu tinha uma necessidade de provar o tempo todo que Deus estava comigo. Entendi. Que realmente o Espírito Santo vive comigo. Que Deus me ama, que eu tenho um chamado ministerial. Isso há 10 anos atrás. Aonde até para as mulheres pregarem já era algo diferente, raro, né? Imagino na sua época, né? Eu fui a primeira. Você não tem, né? Só isso. Só. Eu só fui a primeira. É muito complicado, né? Porque você tem que estar o tempo todo assim, gente, desculpa por eu ser mulher, tá? Mas é que eu trouxe uma palavra do Senhor. É Olha, meio eu sei que a isso. Bíblia, viu? Eu sei orar, eu sou ungida. É tá? muito difícil. Ó, eu tô arrumada porque eu sou mulher, mas eu tenho Deus, eu tenho Deus. Exatamente. É difícil, né? Porque no padrão machista, a mulher, para ter unção, ela tem que ser o mais masculinizada possível. Ou descaracterizada, né? Descaracterizada, neutra. Precisa não parecer com nada. É Bom, muito difícil. Aí teve o segundo casamento. E aí, quando eu fiquei 2 anos sozinha, divorciei, estava reconquistando o respeito das pessoas. Sim. Mostrando, gente, eu não sou isso aqui que Tinha aconteceu um testemunho comigo. super forte de Testemunho muito cura. forte, né? uma unção. Assim, Deus me deu uma graça para ministrar a cura tão Maravilhosa. tão precioso, né? Porque você sentia dor até, né? Exatamente. Você sabia Da o que era compaixão vem a passar fé. É. no vale da sombra da morte. Aí veio esse segundo. E aí me apresentaram um pastor e eu ainda era aquela pessoa que não tem muita opinião, sabe? Assim, Tá. filha, conheci um cara, é o a teu tua número, medida. é a tua medida. Ele é virgem, tá a vida toda esperando. Coisa que depois que você amadurece um pouco, você já pensa assim, já era para eu ter ficado meio assim, né? Ele é isso, ele é aquilo, prega muito bem. E eu assim, gente, Por que não? eu tava tão feliz. Você sabe que pela primeira Você vez levava eu não uma vida fazia boa. a menor questão. Você vivia bem. Tava muito Arrumaram bem. para tua vida. Não, e o argumento era assim, seu filho precisa de um pai. Porque o primeiro casamento não foi só o divórcio, ele sumiu. Só voltava para me pedir dinheiro, para tentar alguma coisa nesse sentido. Então, aí me pegavam, porque falavam assim, porque poxa, essa era uma carência sua. Exatamente. Aí você falou comigo, né? Aí falou com você, mais do que com seu filho, falou com a minha criança. Com a tua criança de 3 anos. Ele precisa de um pai. Não, é verdade. Ele precisa de um pai. Precisa de um pai, não, é verdade. Olha que loucura. Aí você enxergou o pai ideal. Gente, isso aí é de chorar. O pai ideal. Então você casou com o pai ideal. E Primeiro você casou com uma fantasia. Com um escape. Eu não estava curada emocionalmente, né, gente? Agora você casa com o pai ideal para os seus filhos. Aí você entende por que depois eu quase morri, né? Foi pior que o coma. Porque a minha expectativa foi tão lá em cima pro nível de decepção. Eu tava assim, sabe, Alice no País das Maravilhas. Entendi. Descobrindo que o mundo tem pessoas cruéis. Descobrindo que não é porque você está pregando em todos os lugares que as pessoas te amam, é porque você enche aqueles lugares. Eu descobri coisas que são difíceis de falar, mas que é a humanidade. Entendi. E aí eu percebi, nossa, eu era muito infantil, né? Hoje eu penso. E é interessante porque quando tudo aconteceu, eu cheguei para Deus e eu falei assim, Senhor, beleza, o senhor sabe que eu topo qualquer coisa. A partir do momento que eu nasci, eu sou tua. Quando eu renasci, então, eu não me sentia no direito nem de escolher a roupa que eu ia vestir, de tanto que eu me sentia devedora de Deus, Jesus ter me curado de tudo aquilo e me deixado ver meu filho crescer. Então, eu vivia numa intensidade com Deus muito grande. E chegou nesse momento, eu falei assim, o senhor sabe que eu topo, se isso tiver algum propósito, o senhor vai me usar?
para falar sobre o satanismo dentro da igreja, no meio dos pastores? O senhor quer me usar para falar sobre o abuso de crianças? O senhor sabe que eu topo qualquer coisa, mas por que o meu filho? Ele não tem nada a ver com isso. Deus falou duas coisas para mim. Eu me lembro onde eu estava, eu me lembro dessa oração, e Deus falou assim comigo. Primeiro, já te usei para curar milhares de pessoas. Por que você não vai curar seu filho? Forte, né? Muito forte, muito sério. Por que que você tem cura para todo mundo e não tem para sua casa? Né? E aí eu ouvi isso dele, falei, se ele está falando é porque ele vai cuidar do José. Eu pensei na hora. E depois ele disse assim, eu tenho um lugar para você, mas você não está pronta. Eu tinha que te preparar. E você aí hoje, então, enxerga, porque hoje eu entendo, porque dali para frente... Hoje você casou. Sim. É o terceiro casamento. Uhum. E faz quanto tempo você está casada? 4 anos. 4 anos. Você é feliz? Sou. Casei com o príncipe encantado? Não. Mas também não estou procurando mais. Quem que mudou? Eu. Entendi. Porque as mulheres, elas têm essa fantasia. Elas vêm no meu Instagram e falam assim, agora sim. Ele é perfeito, ele é lindo, ele é um príncipe, ele é isso. Eu falo, gente, sai dessa. Vamos viver a vida real? Uma pessoa maravilhosa que eu amo, que eu me sinto atraída, graças a Deus ele me ama, tem atração por mim, nós somos namorados, somos melhores amigos, somos 2 pessoas equilibradas, que amam a Deus, não somos dependentes um do outro, não existe a fantasia. Eu acho que a fantasia faz parte daquele padrão, Entendi. que é uma eterna frustração. Mas fica agora você achou uma pessoa incrível e perfeita. Não, eu encontrei uma pessoa que, graças a Deus, não é abusivo, não é violento. Então eu quebrei o padrão. Entendi. Não é explorador. Então eu entendi aquilo que não fazia mais parte de mim. Porque, mais uma vez... Você acha que toda essa trajetória cooperou para o seu bem? Com certeza. No quê? Qual que Como é que você hoje ressignifica, que hoje assim está tão em moda, né? Ressignificar, mas para mim a primeira pessoa que ressignificou na vida foi José. Uhum. Né? Que José teve um sonho e depois daquele sonho ele olhou para aquela rejeição, o humilharam, rejeitaram, puseram ele no fundo do poço. E ele falou, Deus usou isso para eu me tornar governador. Daí ele foi trabalhar de escravo. Até que ele conseguiu ser mordomo, imagino que ele não ralou, teve que trabalhar mais que escravo, né? Aí, outra loucura na vida dele, ele vai para a prisão. Até que ele fica assim, responsável pela prisão, ele teve que trabalhar mais que um condenado. Quer dizer, primeiro ele trabalhou mais que escravo, depois mais que um condenado. E daí ele saiu para reinar. E daí ele ressignificou. Ele falou, não, está tudo certo. Como é que você como é que você enxerga agora tudo que você passou? Então, só responder uma pergunta que você me fez. Quando que isso começou a ser esclarecido, né? Demoraram muitos anos, porque eu não esperava que o processo seria tão longo. Tá. Né? O processo jurídico. Entre o segundo divórcio? Não, tanto para provar o abuso, que quando não tem flagrante, é não. Extremamente difícil, complexo. E se você estiver abalado emocionalmente no estado que eu estava, você não aguenta em audiência. É um negócio tão destruidor de ouvir, um assunto tão difícil e um processo tão louco, você tem que ficar revitimizando. As mesmas perguntas toda hora. Revitimizando. Mas o que ele falou? Mas como foi? Isso para uma mãe é um negócio assim, vai te rasgando, vai te destruindo. E prolonga uma dor que devia ser curta por anos. Né? Além de expor o filho também. Além de expor a criança, além de tudo. E no caso, na época, eu estava num momento de muito destaque na minha carreira como escritora. E isso também dá vazão para muito boato, muito meme, muito... Gente, na época aparecia gente na internet, olha a capacidade das pessoas, dizendo assim, eu sou funcionária da casa dela. E era fake, perfil fake de internet.
é assim, é assim, é assim. Todo mundo, meu Deus, aí viralizava. Eu falava, gente, como eu vou desmentir isso? Aí aparecia uma outra, não, porque ela foi no salão de beleza no dia que foi denunciar. E eu falava, gente, que maldade. Então, Deus queria que eu visse a Entrasse em contato realidade com a maldade humana. com a É maldade isso. humana. A sensação que eu tive quando ele falou comigo, eu tenho um propósito e um lugar que você não está preparada para estar, foi assim, ó, filha, você tem uma graça e um chamado de multidões. Eu quero te conduzir a lugares decisivos de mudança de destino. Eu sinto até hoje, que existe algo que eu ainda não vivi, que Deus espera de mim uma maturidade na hora de decidir coisas, de influenciar pessoas. Eu acredito que a nossa liderança exige isso da gente. Eu não tinha a menor capacidade. Porque Nem quando lucidez. Nem lucidez. Para Porque enxergar de uma forma clara. para mim Aconteceu todo mundo por era causa legal, disso. todo mundo era bom, todo mundo era honesto. Principalmente se for pastor, se for de igreja, se for crente, se for cristão, se for mais velho que eu. Eu me anulava, era assim, Gente, não. se de 12 de Jesus, um foi Judas, um traiu, outro negou, o outro duvidou. Então, de cada 12, Um ficou aos pés da cruz, né? um só ficou aos pés da cruz, né? Então, de cada 12, Menina vamos do considerar céu. isso, né? Mas acontece que a criança que passa por abuso, ela tem uma tendência à negação. Porque aquela pessoa que fez tão mal para ela também é o grande amor da vida dela. Porque normalmente é um parente. Então ela tem uma tendência à negação do mal. Então todo mundo está falando, você não está vendo que teu marido está te traindo? Ela fala, não tá. Não, Entendeu esse perfil de tem mulher? essa fraqueza, de repente. Mas você não está vendo Mas que ele ele tem quebrou esse- seu rosto? Não, mas Ah, é mas só ele é quando ele ótimo pai. bebe. Mas é ótimo É pai. exatamente isso. Mas É assim, uma negação crônica. Você não consegue tirar essa pessoa desse lugar. Então, e ela jura que ama a pessoa. e eu tinha isso. Eu sinto assim, por que todas as coisas cooperam para o bem? Porque Deus sabe que Ele está lidando com pessoas imperfeitas. Se Deus não puder usar os fatores até do nosso nível de aprendizado e de amadurecimento durante a vida para colaborar com o que Ele quer fazer em nós, Ele vai fazer como? Porque não tem ninguém perfeito. Você fala assim, não, então De peraí. repente, então só Deus se você tem- enxergar na tua cara mesmo. Deus sabia que eu precisava ser curada nisso. E Ele sabia que, assim, se não fosse desse jeito, não ia ser. Com certeza. Não se revoltar contra Deus foi determinante para você. Lógico. Então, eu quero falar para você que tem todos os motivos para se revoltar contra Deus. Olha, tudo menos Deus. Porque se há algum tipo de salvação, se há salvação, está nele. E hoje você está falando com uma mulher perfeitamente lúcida. E você está vendo que ela está falando de tudo. E não está em nada alterada emocionalmente. Ela está aqui. Graças Parece que você a está falando de Deus. outra. É, parece. Graças a Deus. Parece que está falando de outra. Renasceu mesmo, gente. Aleluia. Renasceu em Aleluia. Cristo mesmo. Venceu outra morte de verdade. Aleluia. De E você verdade. sabe que a minha cura, realmente, só veio quando Deus falou comigo assim, me encontra de madrugada. E eu virada, cheia de remédio, tratando um monte de coisa, não dormia não sei quanto tempo. Deus falou assim, eu quero te encontrar ao amanhecer. Eu ouvi, você sabe quando o Espírito Santo te fala? E você fala, gente, não é possível, eu acordo meio-dia. Não, porque eu estava dopada. Sim, não, ok. Aquela... Mas olha, tem muita gente que acorda meio-dia quando Não, acorda tem. meio-dia. Não, eu a vida toda acordei. Mas eu tava pior. Eu tava total. Eu não sabia que dia era, que semana que era. Eu tava, assim, sem saber o que. Eu só sabia que um dia ia terminar, porque Deus falou pra mim. Ele falou, filha, eu falei, pai, posso mudar de país? O que o senhor acha? Eu Pra começo outro uma lugar. outra vida, ninguém me conhece, ok. Exatamente. Deus falou pra mim, não. Recebi convite, igrejas de fora, meus mentores, o Larry e a Dev moram em Dallas. Falei, eu posso ir para qualquer lugar. Deus falou para mim assim, você não tem do que fugir, nem do que se esconder, você não vai sair daqui assim. Eu vou mostrar para todo mundo a verdade. Depois, se você quiser, você vai. E aí, Só que eu achei que ia ser rápido, né? Vai fazer 6 anos. E aí, aleluia. E aí o Senhor começou a me ensinar a ser feliz sem tudo aquilo que eu tinha. Isso foi muito bom para mim.
Bianca, cadê a Bianca? Não é a missionária, A não é a cantora, cantora, a não é essa. escritora. Não, não. E a Bianca? Foi aí que eu conheci o Leandro. A Bianca vai gostar de quem? A Bianca gosta de que tipo de namorado? A Bianca se atrai por qual pessoa? Ela não tem mais que preocupar agora que seja alguém que as pessoas vão gostar. Porque as pessoas já não gostam de nada mesmo, já A gente já arrebentou foi pro tudo. vinagre mesmo. Já... E aí, esquece o mundo, entra numa bolha. Quem você quer namorar? Porque aí Deus começou a falar comigo, filha, eu quero você de mão dada. Quero você namorando. Eu não quero falar com a tua fantasia, eu não quero falar Exatamente. com a falta de pai, eu quero falar Exatamente. com você. Exatamente. Não é a Chega de figura você- pública. chega de você colocar Não tem que ser uma pessoa que fica personagem bonita seu. na foto, ou que sabe falar bem, porque seu marido tem que, né? Não, não é. É o seu namoradinho. Quem é o seu namoradinho? E aí eu primeiro fui estudar sobre o divórcio, fui atrás de rabino, entender o get, que é um documento de autorização ao recasamento, original do divórcio, né? E por que a igreja cristã romana mudou tudo isso para uma coisa assim, que vai para o inferno, que Tá. tive que entender tudo isso para eu me permitir sonhar. Mas você concorda que quando você descobre que a pessoa que você amou e colocou toda a sua expectativa nela, na verdade sempre foi homossexual, não gostava de mulher nem de você, aquilo tudo foi uma fantasia que você viveu sozinha. Você termina aquele casamento, você termina aquela... inclusive foi ele que pediu o divórcio, tá? Tá. Tá bom. Você não tá nem aí, Assim, nem ninguém tá nem aí pra isso, mas eu tô porque Mas eu é a ainda tenho... segunda vez Eu ainda ainda. tenho um probleminha com preconceito, mas eu não devia ter. Ah. Eu não queria que eu falasse eu pedi. Inclusive, quando as mulheres vêm falar comigo, eu falo, olha, para uma mulher pedir divórcio tem que ser assim um negócio que você fala assim, olha, vai me matar. Mas eu sei que isso é... A palavra de Deus, ela tem requisitos bíblicos, aonde Deus diz, não é minha vontade, mas ok. Mas mesmo assim, eu falava, eu teria pedido divórcio, eu só não pedi porque eu entrei com anulação do casamento. Quando eu vi que aquilo ali era Tá. uma fraude, eu entrei com anulação. Só que eu estava tão desnorteada que eu entrei no cartório errado para o bairro que eu morava. E ele entrou com o divórcio Tá. no lugar certo. O processo dele foi na frente. E aí ele entrou com o divórcio, mas continuou dando entrevista dizendo que era a família que ele ia lutar para resgatar. Mas, na verdade, não era nada disso. E a grande questão é que eu me perdi. O que eu estava falando? A grande questão é que você se achou. Eu É que Deus você te é achou. linda, né? Eu me achei, graças a Você Deus. se achou. Você no meio da confusão inteira, Não, uma hora eu falei, gente, eu vou Deus viver falou: a minha olha, vida. tem uma pessoa que você não conhece e eu vou te apresentar. E essa pessoa lembrei onde eu estava. é a Bianca. Então, Bianca, eu estou te dando para você. Eu estou te dando. Até hoje Ai, foi você não lindo. viveu você. É. Daqui para frente, você vai viver você. Exatamente. É o que Você eu tô já vivendo. viveu Pela a- primeira vez. Você viveu o trauma de não ter uma família e querer ter uma família. Você já viveu o trauma de não ter um pai para o seu filho e buscar um pai para o seu filho. Agora você vai viver você. Exatamente. Você. Então Deus te restituiu para você. E o plano que Deus tem para a minha vida, e esse projeto todo, essas profecias e tudo isso, foi escrito para a Bianca, que eu nunca fui, ou que eu não me permiti ser, porque às vezes a gente quer encontrar um personagem que seja bom o suficiente para viver o que Deus planejou. Como eu tenho que ser, será, para poder viver isso que Deus está falando que eu vou viver? Aí Deus fala, você tem que ser você. Só você. Só seja você. E nessa época que eu estudei, que eu descobri, eu mandei uma carta para o Larry. E eu falei assim, Larry, você acha que um dia eu posso sonhar em ter um outro relacionamento? E ele respondeu muito rápido, assim, claro. Ele falou, óbvio. Porque eu ainda tinha essa dúvida, mesmo achando injusto. Mas a linha de raciocínio que eu estava falando era o seguinte, você descobre que aquele homem te traiu e nunca gostou de você, é diferente de outros tipos de divórcio. Você meio que termina querendo conhecer alguém. Eu estava traumatizada,
Mas eu falava, gente, não é possível. Eu tenho, em algum momento, eu tenho que ter uma relação real. Eu não posso ter 2 golpes. Eu tenho que ter uma relação real. Aí Deus te deu o bom Do encontro. nada, do nada. Eu estava passeando com meu cachorro na rua, tropecei, caí no chão e ele estava na minha frente. E enquanto isso, ele, numa vigília, falaram para ele assim: olha, não procure. A mulher que Deus preparou vai aparecer na sua frente. Gente, Então, vocês foi- estão vendo que existem profecias e profecias. É muito diferente. Que existem pessoas que amam a Deus e pessoas que amam a Deus. E a gente precisa andar com discernimento Total, nesse tempo total. e com luz, porque Não muitas foi coisas. por causa da profecia Não. que a gente se casou, pode ter certeza disso. E às vezes a gente acha que Deus está dirigindo, mas é o nosso emocional Sim, que não é curado, que está nos dirigindo, que está Sim. nos enganando, inclusive falando textos bíblicos, porque Satanás tentou a exatamente, Jesus Exatamente. usando, manipulando a palavra. Então, de tudo, nunca largue de Deus. Aí, quando eu conheci ele, eu Nunca. achei que nunca mais eu ia pregar. Eu fiquei com uma fobia de púlpito. As pessoas, eu vivi uma onda de ódio muito cruel. De Você postar, viveu o cancelamento de que estão postar falando uma aí. foto e ter 15 mil comentários te Ruins. xingando, baixos, assim, daqueles que você não acredita nem que é crente que está escrevendo aquilo. Então, assim, ali eu estava... se eu tivesse que conhecer alguém, era para ser meu companheiro de vida. Tá. Tipo assim, como se eu... Na minha cabeça, eu achava que eu ia apagar tudo que eu vivi, como se nunca tivesse nada acontecido, e eu ia ter uma vida comum, que eu nunca tive. Então, A extraordinária e sobrenatural vida comum. exatamente. A E a gente ficou amigo maravilhosa primeiro. vida. A gente ficou amigo, conversamos, descobri que ele me seguia, vi que ele me admirava. E aí, nesse dia que a gente se conheceu, que eu caí, eu achei que ele era meu vizinho, porque estava na frente da casa do lado da minha. E aí eu falei, ai, desculpa, meu cachorro me puxou. E eu caí, né? E ele olhou para mim assim e falou assim, do nada, não para seu ministério. Eu levei um susto, porque eu estava muito traumatizada com evangélicos Tipo e assim, tal. não quero mais nada, me deixa me quieta deixa viver e não meu fala evangelho comigo, lá em por casa. favor. Dá licença. Eu, Pai, Espírito Santo, Jesus lá em casa e pronto. E deu. E uma Bíblia, por favor. Aí, eu olhei assim e eu senti virtude nele. Eu senti que o Espírito Santo estava ali. E eu olhei, fiquei assim, ele disse assim, eu escuto seus devocionais. E eu gosto muito, não para de gravar. Eu tinha parado, tinha uns dias. E aí eu fiquei olhando assim, e o José estava comigo passeando com o cachorro. Ele, vem mãe, vem, me puxou, eu saí. Quando eu cheguei em casa, tinha um direct no meu Instagram. Oi, eu sou o Leandro, que a gente se encontrou na rua e tal. Aí eu fui ver, tinham vários textos anteriores de consolo, de fica bem, vai dar tudo certo. Tá. Aí eu olhei e falei, nossa, que rapaz bonitão. Surfista, falei, deve ser muito até mais que novo. Você enxergou o homem. Pois né? foi a primeira vez. A primeira vez que eu me permiti ver o humano. Tá. Aí eu falei, ai, que legal e tal. E por isso mesmo a gente ficou amigo. E eu não saía de casa, eu tava com uma depressão muito ruim. E ele começou a me chamar para jogar tênis no condomínio ali. O melhor amigo dele era meu vizinho, por isso que ele estava ali na frente. Vamos fazer caminhada. E eu comecei a ver que ele era uma pessoa muito boa, muito, muito querida, com uma educação parecida com a minha. A gente tinha assuntos em comum. E o diferencial, o ministério dele era intercessão. Um homem com ministério de intercessão, eu falei, gente, ele ama Jesus, porque ele gosta de orar. E ele ora de ficar 1 hora, 2 horas em adoração, eu falei, isso é intimidade. Isso me chamou a atenção. Eu falei, eu não quero ouvir falar de pastor, não me apresenta pastor mais na minha vida. Não são todos, viu, gente? Não, é claro que não. Foi um desencontro Meu marido, aqui. meu marido hoje é praticamente um pastor, mas
Na verdade, eu estava com ferida, Sim, né? Eu machucada. estava muito ferida, machucada, né? Mas imagina, o coração dele é pastoral demais, mas no sentido real, né, da palavra. E casei com ele para ir para uma ilha deserta, sumir e viver só nós dois ali pro resto da vida. Não imaginava que o Espírito Santo ia me chamar para as madrugadas, que ele ia me curar. Não imaginava que o meu marido ia crescer tanto espiritualmente, se tornar um evangelista, hoje prega. E Deus restaurou meu ministério, sabe? Eu estava Paz. disposta a ser Paz. feliz sem nada disso, mas o Senhor falou assim, não, mas é com tudo isso. Você achou que tinha acabado, mas era só um treinamento, você precisava passar aquilo. Então, demorou muitos anos. Quando eu estava feliz, já tinha perdoado o Felipe, que não foi fácil, né? Porque ele continua indo nas TVs e tudo, então você tem que reperdoar. Né? Tem gente que abusa Tem que da reperdoar. nossa capacidade de perdão, né? Mas tudo bem, vamos perdoando. Ele gasta 70 vezes 7, tudo num dia só. Exatamente, não é fácil. Mas é um exercício que me quebranta também, que me mantém bem dependente do Senhor o tempo todo, porque eu preciso disso. Né? E Bianca, depois que já tinha perdoado e arrependimento. resolvido, Um arrependimento. ter casado com o Felipe. Ótimo. Não por mim, pelo José. Não, um arrependimento. Agora eu vou te pedir para você responder o mais Você tá vendo como que eu sucintamente. tenho ainda problema de autoestima? Não por mim, né? Eu que me lasque. Pelo José, né? Não, pelos dois, pode ser? Pelos dois. Então tá bom, vamos melhorar essa pergunta. Vamos melhorar essa resposta. Uma conquista. Ai, a minha conquista, acho que o José, meu filho. Uma grande alegria. Ih, não pode falar José de novo? Pode falar. Um lugar. Minha casa. Um nome. Jesus. Uma comida. Salada. Uma cor. É real, é verdade. Que bom, Eu gosto. que bom. Uma cor. Azul clarinho. Um passeio. Um passeio na praia, na beira da praia com meu marido. Um lazer. Acho que ficar com a minha família, na natureza. Uma música. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Foi no secreto que Deus me curou. Foram 3 anos de oração de madrugada. Foi muito lindo, muito profundo. Um livro. A Bíblia. Um conselho. Tenha uma vida de oração. Não de púlpito só. Uma vida de oração. Um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser restituída. No meu trabalho, na minha profissão, no meu ministério. Eu tenho esse sonho. Não tem a ver com fama, mas eu acho que eu fui muito roubada na minha moral. Eu acho que eu fui muito violentada moralmente, sabe? E eu tenho esse sonho. Deus sabe, eu tô feliz se eu tiver que ficar mal falada para sempre, né? Eu sei que muitos homens e mulheres de Deus passaram por isso, mas foi de uma forma tão violenta que eu me sinto no direito de sonhar com isso. Amém.
Um versículo. Quando vocês conhecerem a altura, a largura, a profundidade, o tamanho desse amor que ultrapassa o entendimento, vocês vão ser cheias da inteira plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que vocês têm pedido ou pensado, mas Ele vai fazer isso através de vocês. Amém. É o que eu creio, é o que eu tenho vivido, infinitamente mais na medida da revelação do amor, né? Então, a gente sabe que é muito assunto, viu, gente? Desculpa, porque eu me prolonguei, mas Também a gente falar de uma vida inteira em uma hora, né? eu sou muito orgânica, assim, e eu acabo me emocionando e me envolvendo, porque, apesar de tudo, Só eu porque é amo tua a minha vida, né? vida. Só porque não, só tem um detalhe, né? Quer dizer, se a gente não sentir a gente mesmo, como é que vai ser, eu né? confio em Deus, eu confio em Deus. Eu sei que não era necessário tudo isso para que eu tivesse autoridade para falar sobre essas coisas, mas Deus permite situações que vão nos curando e nos reparando e ao mesmo tempo nos dando virtudes espirituais que mais para frente vão ser importantes também. Então, esse todas as coisas cooperam para o bem é a maneira que Deus tem de usar nossas imperfeições, colaborando E as nossas vitórias também. e as nossas superações e vitórias, E com as nossas certeza. superações. Mas você só vence a hora que você quebranta. Porque mesmo que você esteja sendo injustiçada, se você quer provar que tem razão, você não consegue. Foi difícil para mim entender isso. Minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança, né? diz o Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Exatamente. Se isso é de Deus, vai permanecer. Exatamente. Se não é, não vai permanecer. Então, vocês estão aqui junto comigo, diante da Bianca Toledo, permaneceu, sim, Amém. frutifica, superou, conseguiu e cada dia mais Deus tem acrescentado. Aleluia. Que o Senhor possa ter falado muito com você, se você de repente parou num trauma, parou numa perda, parou numa calúnia, parou numa difamação, parou num cancelamento, parou. Simplesmente você se deixou paralisar. Levanta hoje e anda, porque tem muito mais de Deus para a sua vida. Amém. Valeu demais. Eu quero falar para essas mulheres para elas virem aqui no Mais Que Ver, porque é uma das primeiras igrejas com o Ministério de Mulheres que compreende o coração de uma mulher ferida e violentada em todos os sentidos e ajuda essa mulher a recomeçar e renascer. Eu estou achando lindo esse trabalho. Bianca, ninguém fica ferida, machucada, porque quer. Com certeza. Não existe isso, a menos que a pessoa seja realmente surtada ou esteja endemoniada. Uhum. Mas, em sã consciência, as pessoas não chegam aonde, de repente, se encontram, tendo lucidez que estão indo para esse caminho. Uhum. Jamais. Jamais. Então, na palavra de Deus fala que o que está ferido, machucado, que Deus não vai esmagar mais. Que Deus não vai espremer mais. Mas que todo aquele que buscar um refúgio nele, que buscar uma solução nele, que vai encontrar. Amém. Vai encontrar. Amém. Então, eu não sei como você está, mas eu sei como você pode ficar. Sim. Sim. Queira superar. Nem que for por desaforo. Nem que for por desaforo. Queira levantar. Queira mostrar que é possível, sim, passar, vencer e ficar melhor. Amém. Amém? Amém. Beijo. Te amo. Te amo. Valeu, pessoal. Olha, não esquece de dar um like. Não esquece de recomendar para muitas outras mulheres. Olha, pais, mães também, que às vezes têm filhos, filhas assim, e que precisam também ser curados por tabela. Valeu demais. Esse é o nosso podcast.